Olá, galerinha aqui do Centro de Mídia. Vamos começar uma super aula e vou te convidar aí a assistir esse vídeo do início ao fim, hein, pessoal? Não deixe também de assistir os outros vídeos aqui no nosso repositório. Sempre você vai encontrar um vídeo super interessante aí para o seu dia a dia escolar. Então, procura os nossos vídeos aqui e assista os nossos vídeos que vão ajudar bastante. Vocês já me conhecem, eu sou o professor Seba Nunes e mais uma vez eu estou aqui com vocês para uma super aula de língua portuguesa. Então, prepare-se aí e vem comigo. Vamos conhecer mais uma super aula aí e pensar a respeito de um conto. Então vamos lá? Então vem comigo, vamos na tela. Olha só, pessoal, então hoje nós vamos falar sobre palavras que caracterizam as personagens na história. Muito bem, então vamos descobrir aí como que cada palavra caracteriza um personagem na história. E para isso nós vamos trabalhar com algumas habilidades aqui, com a habilidade EF35LP06. Você pode acompanhar essa atividade também no Aprender Sempre 2021, Caderno do Aluno. Tá bom, pessoal? Então, também tem essa atividade lá. Muito bem, pessoal. Então, o que vamos aprender nesta aula? Nesta aula, você vai refletir um pouco mais sobre as palavras que caracterizam as personagens na história. Então, vamos lá, pessoal. O que é o personagem na história? Toda vez que eu pensar em personagem na história, eu estou falando de alguém, ou um animal, ou uma pessoa, que relatam uma história. Que acaba acontecendo uma história a respeito dele. Então, eles são os personagens, são aqueles que vão contando a história, ou o narrador conta a história desses personagens. Muito bem, então hoje nós vamos conhecer aí uma história. Bora comigo? Então vem, vamos aqui. Pessoal, olha só. Lendo um conto. Ah, muito bem, eu já sei que é um conto, e o conto é As Três Fiandeiras. Você já conhece esse conto? Se já conhece, lê esse conto novamente juntinho com o professor e percebe aí se o conto é igual, tem um final parecido, ou se tem coisas diferentes no meio desse conto. Então é legal a gente pensar um pouquinho juntos aí, se esse conto, se você já conhece, se é o conto na mesma versão que você conhece. Não conhece esse conto? Muito bem, vamos conhecer juntinhos com o professor. Tudo bem? Então vamos lá, vamos na tela. Olha só, a gente percebe aí dois personagens aí aparecendo já. Então, só pelas imagens a gente percebe aí uma moça e um homem. E esse homem parece que é um homem rico. Então, a gente já tem umas dicas aí de personagens aí só de olhar as imagens. Então vamos lá, vamos ler com o professor. Uma moça bonita e prendada não encontrava casamento, embora muito merecesse um bom estado. Perto da casa da moça morava um mercador rico e solteiro, que dizia só casar-se com a mulher fiandeira da cidade, com a melhor fiandeira da cidade. A moça, sabendo essa notícia, ia comprar linho à casa do rico, dizendo fiá-lo todo num só dia. O homem ficava pasmo, vendo uma moça tão trabalhadora. Não dando inteiro crédito ao que ouvia, uma manhã em que a moça apareceu para mercar um pouco de linho, disse-lhe em tom de brincadeira: moça, vamos ver aqui, pessoal, só para a gente fazer uma observação. Olha aqui, o travessão, então eu sei aí que é um personagem dizendo, e esse personagem é o homem. Moça, se esse linho é fiado num dia, sem entrar pelo serão, leve-o sem pagar, e irei ao anoitecer ver sua tarefa. Então o que o homem está falando aqui para a moça? Moça, se você conseguir fiar todo esse linho sem passar a noite inteira, então pode levar esse linho de graça. Mas eu vou conferir aí no final do dia. Legal, hein? Então vamos ver como que acaba essa história.
Será que a moça vai conseguir fiar todo o linho até o final do dia, antes do moço aparecer? Então vamos descobrir juntinhos. A moça voltou para casa muito aflita com a promessa, porque não podia fiar o linho num dia. Então, a gente percebe aqui que ela já sabe que não consegue fiar todo o linho num dia. Nem a metade da porção. Nem a metade da porção. Ou seja, ela sabe que não vai conseguir chegar no objetivo. Pôs os linhos nas rocas e começou a chorar sem consolo. Quando estava assim, ouviu uma voz trêmula dizendo: "Por que choras, minha filha?" Olha aqui o travessão, então a gente percebe aí que é um personagem falando. "Por que choras, minha filha?" Levantou a cabeça e viu uma velha, concurvada, olhos grandes e queixo feio. Contou o que lhe sucedia e a velha disse: "Vá cuidar dos seus afazeres, que eu vou ajudá-lo um pouco." A moça foi, e quando acabou, todo o linho estava afiado e pronto. A velha disse: "Se você casar, eu virei às bodas. E não se esqueça de chamar-me minha tia por 3 vezes." Muito bem, então aqui a gente percebe aqui que a moça sabia que não ia conseguir fiar todo o ninho, mas teve a ajuda aí de uma senhora, que ajudou ela aí à conclusão aí do seu objetivo. Mas essa senhora disse: "Se você casar, eu retornarei, e você me chamará de tia por 3 vezes." Será que a moça vai casar? Vamos continuar essa história? Então vem comigo. Muito bem, vamos lá. Quando acabou de casar, surgiram na porta 3 velhas juntas. A moça, lembrada do que prometera, recebeu-as muito bem, tratando-as por tias, oferecendo comida, bebida, assento e fazendo toda sorte de agrados. E oferecimentos. O noivo não tinha como esconder o espanto que lhe causava a feição de cada uma das velhas. Não se contendo, perguntou: "Por que as senhoras são assim, concurvadas, olhos esbugalhados e queixo para fora? Foi alguma doença?" O que será que elas vão responder, hein, pessoal? Vamos ver. "Não foi, senhor sobrinho", respondeu as velhas. "Foi o fiar que nos deu essas pechas. Fiamos anos e anos e ficamos assim, concurvadas pela posição, olhos esbugalhados de acompanhar o riso, queixos feios pela tarefa com os tomentos." O noivo não quis mais saber de rocas, fusos e dobadoras. Agarrou tudo e atirou no meio da rua, dizendo que jamais sua mulher havia de pegar num instrumento que faria tão feia. Viveram muito felizes e, às vezes, as tias iam visitá-los e eram muito bem recebidas. A história acabou bem, hein, pessoal? Então, a moça teve a ajuda aí das senhoras, das velhas, e puderam aí, conseguiu aí o casamento tão esperado. E teve aí as 3 senhoras como suas tias, que visitava a moça aí de vez em quando. Muito bem, pessoal. Então, vamos para um exercício para a gente pensar um pouco mais e fazer a interpretação desse texto? Então vem comigo, vamos lá. Olha só, pessoal. Podemos observar que os personagens do conto não têm nome.
Que palavras são usadas pelo narrador para indicar quem são? Então vamos pensar quem são os personagens que aparecem na história. Quem é o primeiro personagem que aparece na história? A moça, não é verdade? Então a gente começa a perceber, começa contando a história da moça. Então, em nenhum momento, essa moça tem um nome. Ela sempre é chamada de moça. Depois a gente percebe na história um segundo personagem, que é o homem rico, ou o moço. Ele também não tem nome. A gente sabe aí que é um homem rico. Então, ele foi chamado de algumas formas aí diferentes, mas nunca pelo nome. Então, vai no texto e descobre aí quais foram as formas que esse homem foi chamado. E quem é o nosso terceiro personagem? As 3 senhoras. A primeira velha e depois as suas 2 companheiras. Então, elas também não têm nome. Então, sempre elas são chamadas aí no texto a partir aí de uma expressão. Quais são essas expressões? Para dizer quem são as velhas. Muito bem, procura esses personagens. Vou deixar aqui para vocês, isso é a dica aí para vocês fazerem na sala de aula. Muito bem, aqui a gente tem um trecho aqui para a gente pensar um pouquinho mais a respeito disso. O trecho a seguir foi extraído do conto As 3 Fiandeiras. Complete o texto com a palavra que estão no quadro. As palavras devem combinar com o texto, tá bom? Uma moça. Então, tem 2 características aqui da moça. Será que é trabalhadora, solteira, rico, prendado, melhor, bonita ou pasmo? Eu acredito que seja trabalhadora e bonita. Uma moça trabalhadora é bonita. Então, o que você vai fazer? Você vai continuar essa atividade aí em sala de aula também. Então, vai pegar aí os adjetivos e as características que o texto traz e vai completar essa frase. Essa frase foi retirada do texto. Então, inicialmente, você pode tentar fazer aí essa atividade pensando na leitura que você fez. Você já conhece as características da moça, as características do homem, as características da velha. Então, a gente já sabia que são esses 3 personagens. Então, pensa em completar aí a partir aí da leitura que já fizemos. Ah, professor, mas eu fiquei na dúvida. Qual é a característica do homem ou a característica da moça? Então, o que você pode fazer? Vai lá no texto, lê novamente e pega aí as características e coloca no lugarzinho certo, na atividade, tá bom? Essa atividade aí é para você fazer em sala de aula ou em casa, tá bom? Faça a atividade aí junto aí com o professor. A gente está chegando aqui no finalzinho da aula. Vou deixar aqui para vocês aqui a nossa avaliação. Se você gostou aí de falar a respeito desse conto e perceber como pode utilizar formas diferentes utilizando características do personagem e não usar um nome específico. Então, a gente percebe aí que os personagens não tinham um nome específico. Eles eram chamados de moça, homem, a velha. Então, trazia aí características aí, tanto dos 3 personagens. Legal, pessoal? Então, pense um pouquinho a respeito disso. Muito bem, estamos chegando aqui no nosso finalzinho da nossa aula. Então, faça a avaliação aí. É muito legal a gente receber o seu feedback e esperamos vocês aí nas próximas aulas. Não deixe de acompanhar os vídeos aqui no repositório. Aguardamos vocês. Tchau, tchau, galera. Até as próximas aulas.